E se eu te dissesse que a sua vida pode começar a mudar em 72 horas? Não 3 meses, não quando você se aposentar, não quando as coisas acalmarem. 3 dias. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Isso é exagero. Mudança de verdade leva anos. Foi exatamente isso que eu pensei durante muito tempo. E talvez seja isso que você também tem repetido para si mesmo, principalmente se já passou dos 35, 40, 50 anos, trabalha décadas, carrega responsabilidades, contas, família, cansaço acumulado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantos anos você já adiou a vida que gostaria de viver? A maioria das pessoas não está perdida por falta de informação. Está paralisada por falta de decisão. E é aqui que o estoicismo entra com uma força que atravessa séculos. Quando Sêneca escreveu que enquanto esperamos viver, a vida passa, ele não estava fazendo poesia. Ele estava dando um aviso. A transformação não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando você assume o controle do que pode fazer hoje. E foi assim que tudo começou para mim. Durante anos, eu dizia que queria mudar. Queria ser mais disciplinado, mais respeitado, mais centrado. Mas na prática, eu vivia reagindo. Reagindo ao trabalho, às mensagens, às cobranças, às notícias, às redes sociais. Eu não estava preso. Eu só não estava me movendo. Foi quando eu entendi algo que Epicteto ensinava há quase 2000 anos. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. E o sofrimento nasce quando confundimos as duas. Em 3 dias de decisões firmes, não mágicas, mas firmes, eu senti algo mudar. Não foi minha conta bancária. Não foi meu cargo. Foi minha postura. Minha clareza. Minha presença. Era como se eu tivesse saído de um piloto automático que me acompanhava há anos. E é isso que eu quero te mostrar agora, de forma prática, cronológica e honesta. Primeiro hábito: definir 3 prioridades diárias inegociáveis. Eu quero começar com uma cena comum. Talvez ela seja parecida com a sua. O despertador toca. Você abre os olhos ainda com o corpo pesado. Antes mesmo de colocar os pés no chão, sua mão já procura o celular. Uma olhada rápida nas mensagens. Um aviso do trabalho. Uma notícia preocupante. Um vídeo curto. Quando você percebe, 10, 15, 20 minutos se passaram. E o seu dia já começou, sob o comando dos outros. Durante muito tempo, foi assim comigo. Eu acordava e, sem perceber, entregava minha mente ao mundo. Quando finalmente levantava da cama, eu já estava atrasado, já estava reagindo, já estava correndo atrás do que precisava ser resolvido. No fim do dia, vinha aquela sensação amarga: eu não parei um minuto. Mas quando eu me perguntava o que realmente avancei na minha vida, a resposta era desconfortável. Quase nada. Foi nesse ponto que o estoicismo começou a fazer sentido de verdade para mim. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, escrevia para si mesmo que, ao acordar, precisava lembrar qual era o seu dever como ser humano. Ele governava o maior império da época. Lidava com guerras, traições, crises políticas. Mesmo assim, começava o dia com uma pergunta essencial: quem eu preciso ser hoje? Percebe a diferença? Ele não perguntava: o que vão exigir de mim hoje? Ele perguntava: qual é a minha responsabilidade como homem? Quando eu entendi isso, algo mudou. Eu comecei a escrever, todas as noites ou logo ao acordar, 3 prioridades inegociáveis. Não eram 10 tarefas. Não era uma lista infinita que só gerava ansiedade. Eram 3 movimentos claros, ligados à vida que eu queria construir. Uma conversa importante que eu vinha adiando. Um projeto que precisava sair do papel. Um cuidado com a saúde que eu sempre empurrava para depois. No começo foi desconfortável. A mente pedia distração. Pedia redes sociais. Pedia qualquer coisa que não fosse responsabilidade direta. Porque assumir 3 prioridades significa assumir que, se você não fizer, a culpa não é do mundo.
É sua. E isso dói. Mas aqui está algo que quase ninguém fala. Cumprir o que você promete para si mesmo constrói um tipo de autoestima que não depende de aplauso externo. Quando você termina o dia e sabe que fez o que realmente importava, surge um respeito silencioso por si mesmo. Não é euforia. É firmeza. É aquela sensação de que você está, finalmente, conduzindo sua própria vida. E deixa eu te perguntar com honestidade, hoje, você está vivendo suas prioridades ou apenas apagando incêndios o dia inteiro? Se essa reflexão já acendeu algo aí dentro, já deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a levar essa mensagem para outras pessoas que também estão cansadas de viver no piloto automático. Agora vamos ao segundo hábito: organizar o ambiente. Pode parecer algo pequeno, quase banal, mas não é. Durante anos, eu convivi com uma mesa desorganizada, papéis acumulados, objetos que eu não usava, gavetas cheias de coisas importantes que eu nunca tocava, e-mails não lidos, arquivos espalhados pelo computador. Eu dizia para mim mesmo: isso não me afeta. Eu sei onde está tudo. Mentira. Ambiente caótico gera mente caótica. E mente caótica toma decisões precipitadas, perde foco e vive em estado de leve tensão constante. O estoicismo fala muito sobre ordem interior, sobre dominar os próprios impulsos, organizar os próprios pensamentos. Mas existe algo que pouca gente percebe: o ambiente externo influencia diretamente o estado interno. Quando eu comecei a organizar minha mesa, no início foi só uma tentativa de ser mais produtivo. Mas conforme eu jogava coisas fora, limpava superfícies, organizava papéis, algo simbólico estava acontecendo. Eu estava dizendo para mim mesmo: eu não sou mais o homem que acumula por medo. Eu sou o homem que escolhe com consciência. Cada objeto guardado por garantia carregava uma pequena dose de insegurança. E se eu precisar disso? E se eu me arrepender? No fundo, não era sobre o objeto. Era sobre apego. E o estoicismo nos lembra constantemente da importância de desapegar do que não controlamos e do que não agrega valor real à nossa vida. Quando meu ambiente ficou mais limpo, algo curioso aconteceu. Eu comecei a pensar com mais clareza. As decisões ficaram mais objetivas. A ansiedade reduziu. Não foi mágica. Foi consequência. Porque desordem visual é estímulo constante. E estímulo constante cansa o cérebro. Organizar o ambiente não é apenas sobre estética. É sobre energia. É sobre criar um espaço que sustente a pessoa que você quer se tornar. Olhe ao seu redor agora. O que o seu ambiente diz sobre você? Ele representa a versão disciplinada, calma e respeitável que você quer ser? Ou reflete adiamento, acúmulo e desorganização? Quantas coisas você mantém hoje por medo de deixar ir? Talvez não sejam apenas objetos. Talvez sejam hábitos, conversas, compromissos, até pensamentos antigos que já não fazem sentido. Organizar o ambiente é um gesto silencioso, mas poderoso. É o começo de uma nova postura. E muitas vezes, é o primeiro sinal concreto de que você decidiu mudar. Terceiro hábito: escrever todas as manhãs. Eu preciso ser honesto com você. Durante muito tempo, eu achava isso desnecessário. Coisa de gente excessivamente sentimental. Gente que tem tempo sobrando. Eu dizia que não precisava escrever porque já pensava demais. A verdade era outra. Eu não escrevia porque tinha medo de encarar o que realmente estava acontecendo dentro de mim. Existe uma diferença enorme entre pensar e se observar. Pensar é automático. Se observar exige coragem. E quando você escreve, você desacelera. Quando desacelera, você observa. E quando observa com atenção, começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de autoexame constante. Sêneca recomendava revisar o próprio dia antes de dormir, perguntando a si mesmo onde havia falhado, onde havia sido firme, onde poderia melhorar.
Não era culpa. Era consciência. Eu decidi adaptar essa prática para as manhãs também. Antes de falar com qualquer pessoa. Antes de abrir qualquer aplicativo. Antes de assumir qualquer papel social. Eu sentava com um caderno simples e escrevia o que estava passando pela minha mente. No começo, era confuso. Frases soltas. Reclamações. Medos. Preocupações repetidas. Mas, aos poucos, algo começou a ficar claro. Muitos dos meus pensamentos eram exageros. Eram interpretações carregadas de emoção, não fatos objetivos. No papel, aquilo que parecia enorme dentro da cabeça diminuía de tamanho. O medo perdia a força. A raiva ficava mais racional. A ansiedade se tornava administrável. E aqui está um ponto fundamental que o estoicismo ensina. Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Epicteto reforçava isso constantemente. Escrever me ajudou a enxergar exatamente isso na prática. Quando você coloca no papel "estou com medo de perder meu trabalho", você pode perguntar em seguida: isso é um fato ou uma suposição? O que está sob meu controle agora? O que depende de mim? Esse simples exercício devolve poder, porque você sai do campo da imaginação descontrolada e volta para o campo da ação concreta. E deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já tentou sentar por 5 minutos em silêncio, sem celular, sem televisão, sem distração, apenas ouvindo a própria mente? Para muitas pessoas, isso é mais difícil do que enfrentar um dia inteiro de trabalho. Porque o silêncio revela o que a correria esconde. Escrever todas as manhãs não é sobre produzir textos bonitos. É sobre criar um espaço de honestidade consigo mesmo. É sobre assumir responsabilidade pela própria mente. Com o tempo, você começa a perceber padrões emocionais. Percebe que certas irritações se repetem. Que certos medos são antigos. Que algumas preocupações são herdadas de experiências passadas que já não fazem mais sentido hoje. Esse tipo de consciência amadurece. E maturidade traz respeito. Primeiro de você para você. Depois, dos outros para você. Agora vamos ao quarto hábito, movimento diário. Depois dos 35, 40 anos, o corpo começa a enviar sinais claros. Uma dor nas costas que antes não existia. Um cansaço que aparece mais rápido. Uma rigidez ao levantar da cama. Muitos encaram isso como fase da vida. Eu também fiz isso. Eu dizia que era falta de tempo. Que o trabalho consumia demais. Que a rotina não permitia. Mas, no fundo, não era falta de tempo. Era falta de prioridade. O estoicismo nunca separou corpo e mente. Pelo contrário, disciplina física fortalece disciplina moral. Quando você decide se levantar para caminhar mesmo sem vontade, você está treinando algo muito maior do que músculos. Está treinando caráter. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o corpo precisava estar a serviço da razão, não da preguiça ou do conforto excessivo. Isso não significa obsessão por aparência. Significa respeito pelo instrumento que sustenta sua vida. Eu comecei com algo simples, 10 minutos por dia. Nada heróico. Nada que rendesse fotos ou elogios. Apenas compromisso. Chovendo ou fazendo sol. Com disposição ou sem ela. Nos primeiros dias, a mente inventava desculpas. Hoje não precisa. Você já fez ontem. Está cansado. E é exatamente nesse momento que o treino começa de verdade. Quando você age apesar da falta de vontade, você fortalece a parte mais importante da sua personalidade, a capacidade de cumprir o que promete. Em poucas semanas, percebi mudanças claras. Mais energia. Mais foco. Menos irritação. Minha postura física mudou. E, curiosamente, minha postura profissional também. Existe uma força silenciosa em alguém que cuida do próprio corpo com disciplina. Não é exibicionismo. É presença. É firmeza. É a sensação de que aquela pessoa se governa. E o respeito começa assim.
pela forma como você se trata quando ninguém está olhando. Se você está realmente comprometido em se tornar uma versão mais forte, mais centrada e mais respeitada de si mesmo, comenta aqui embaixo: eu faço meu futuro. Eu quero ver quem está disposto a parar de terceirizar a própria evolução e assumir o comando da própria vida. Quinto hábito: limitar redes sociais a 15 minutos por dia. Eu não vou romantizar isso. Essa foi uma das decisões mais difíceis que tomei. Porque o vício não chega gritando. Ele chega sussurrando. Você pega o celular só para ver uma coisa. Uma notificação. Uma mensagem. Uma notícia rápida. Quando percebe, 40 minutos se passaram. Às vezes 1 hora. E você nem lembra exatamente o que viu. Mas sente. Sente uma leve ansiedade. Uma comparação silenciosa. Uma sensação de estar atrasado em relação à vida dos outros. Para quem já passou dos 35, 40, 50 anos, isso pode ser ainda mais pesado. Você começa a ver pessoas aparentemente mais bem-sucedidas, mais felizes, mais viajadas, mais resolvidas. E esquece que está comparando sua vida real com recortes editados da vida alheia. O estoicismo ensina algo essencial. Proteger a mente é uma responsabilidade diária. Epicteto alertava que devemos ter cuidado com aquilo que permitimos entrar em nossa mente, porque nossas impressões moldam nossas emoções e nossas decisões. Se você passa o dia inteiro consumindo opiniões, polêmicas, crises, ostentação e discussões vazias, como espera manter serenidade? Não é possível ter paz interior vivendo em constante bombardeio mental. Quando decidi limitar o uso das redes a 15 minutos por dia, eu senti algo curioso: a abstinência. A mão ia automaticamente em direção ao celular nos momentos de tédio. No intervalo do trabalho. Na fila do banco. Antes de dormir. Ali eu percebi que não era só entretenimento. Era fuga. Fuga do silêncio. Fuga do pensamento. Fuga da responsabilidade de estar presente. Mas, depois de algumas semanas, veio outra sensação: liberdade. Eu voltei a prestar atenção nas conversas. Voltei a ler com mais profundidade. Voltei a pensar sem interrupção. Minha mente ficou menos agitada. Meu humor mais estável. Recuperar o controle da atenção é recuperar o controle da própria vida. Porque atenção é tempo. E tempo é vida. Deixa eu te perguntar com franqueza: você está consumindo conteúdo ou está sendo consumido por ele? Se essa parte está tocando em um ponto sensível, talvez seja porque você já sabe que precisa ajustar algo. Agora vamos ao sexto hábito: 30 minutos ao ar livre. Pode parecer simples demais, até ingênuo. Mas, para quem vive imerso em telas, trânsito, pressão profissional e boletos, sair ao ar livre se torna quase um ato revolucionário. Sol no rosto. Ar fresco. O som distante da cidade ou dos pássaros. Um banco de praça. Uma caminhada sem fones de ouvido. Sem notificações. Apenas presença. Durante anos, eu passava dias inteiros entre paredes. Casa, carro, trabalho. Quando me sentia irritado ou exausto, achava que era apenas cansaço mental. Mas muitas vezes era desconexão com o essencial. O estoicismo sempre valorizou a observação da natureza como ferramenta de equilíbrio. Marco Aurélio escrevia sobre olhar para os ciclos naturais para entender a própria vida. Nada é estático. Tudo se transforma. Tudo passa. Inclusive as dificuldades que hoje parecem permanentes. Quando comecei a caminhar sem celular, apenas observando, algo mudou. No início, a mente queria distração. Queria música. Queria estímulo. Depois, ela começou a desacelerar. Eu voltava mais calmo, mais centrado, mais capaz de lidar com as pressões do trabalho e da família. Os problemas não desapareciam, mas diminuíam de tamanho. A natureza coloca tudo em perspectiva. Ela lembra que você não controla o vento, a chuva, o tempo. E, ainda assim, a vida continua.
Isso reduz a ansiedade de querer controlar tudo. E então eu entendi algo essencial. A vida não muda por causa de um grande evento. Não é uma palestra, um livro ou um vídeo que transforma você sozinho. A vida muda por pequenos compromissos diários repetidos com firmeza. 3 dias aplicando esses hábitos não vão transformar você em outra pessoa, mas vão provar algo extremamente poderoso. Você é capaz de se governar. E, dentro do estoicismo, governar a si mesmo é a maior forma de liberdade que existe. Não é sobre controlar o mundo. É sobre controlar suas escolhas, sua atenção, seu corpo, seu tempo. E quando você assume esse comando, algo muda na sua postura, na forma como fala, na maneira como reage, no respeito que transmite. Porque liberdade verdadeira não é fazer tudo o que dá vontade. É ter domínio sobre si mesmo. E essa é uma força que ninguém pode tirar de você. Agora eu quero te fazer a pergunta mais importante deste vídeo. Você vai continuar esperando o momento ideal? Ou vai usar as próximas 72 horas para provar a si mesmo que ainda está no controle? A decisão não é sobre motivação. É sobre comando. Sobre quem governa a sua vida a partir de hoje. Se esse conteúdo falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no Império Estoicismo e compartilhe com alguém que precisa retomar as rédeas da própria vida. E clique no vídeo que está na tela. Ele vai aprofundar exatamente o próximo passo que você precisa dar para fortalecer sua mente e sua disciplina. Agora eu quero ver seu compromisso nos comentários. Escreva: eu governo minha própria vida. Porque respeito, calma e força interior não aparecem por acaso. Eles são construídos, dia após dia, escolha após escolha. E lembre-se do princípio que resume tudo o que falamos hoje. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Marco Aurélio, nos vemos no próximo vídeo. Força e honra.